Efésios 4, do 1 ao 3, a Bíblia diz assim: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Senhor, fala conosco. Fala através da Tua palavra, Pai, para que a verdade da Tua palavra nos liberte a muitos esta manhã, liberte de conceitos errados, de ideias erradas, de manias, de comportamentos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é o que diz a Tua palavra. Que possamos conhecer um pouco mais desta verdade esta manhã, Senhor. E além de conhecê-la, que nós possamos aplicá-la diretamente em nossa vida, no nosso viver diário, no nosso comportamento, Pai. Eu peço isso ao Senhor, que a Tua palavra fale ao coração de cada um, que não hajam barreiras, não hajam impedimentos, para que nós possamos ouvir com clareza a Tua voz, falando conosco e transformando a nossa vida. A minha eu entrego em Tuas mãos e peço a unção do Espírito Santo, para que eu seja capaz de ministrar de acordo com Tua vontade, seja um instrumento em Tuas mãos para abençoar a Tua igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um texto bem conhecido do apóstolo Paulo, que eu já falei muitas vezes à igreja a respeito desse texto, mas que traz verdades sempre profundas e que precisamos nos confrontar com essas verdades. Paulo, identificado aqui como prisioneiro no Senhor, porque ele estava na prisão quando escreveu essa carta, ele clama, ele ora, ele roga para que nós, igreja, andemos de modo digno da vocação ao qual fomos chamados. Nós fomos chamados por Deus. Temos uma vocação da parte de Deus. E ele diz: eu rogo para que vocês andem de uma maneira digna de acordo com esta vocação. E segundo Paulo, essa maneira de andar é com toda humildade, com mansidão, com longanimidade, que quer dizer paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente, com bastante diligência, com bastante cuidado, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja, Paulo coloca aqui que um alvo de Deus para a igreja é que a igreja viva nesta unidade que ele chama unidade do Espírito, unidade no vínculo da paz. Assim deve ser o viver da igreja do Senhor. Unidade, ainda que nós sejamos pessoas bem diferentes, com gostos, com comportamentos, com histórias muito diferentes, mas na igreja somos um só corpo. Na igreja temos uma só mentalidade, a mente de Cristo. Na igreja temos uma só direção e uma só regra para a nossa vida, a palavra de Deus. Então, todas as nossas diferenças que existem, que são reais, elas precisam ser anuladas por esta que nos une, por esta verdade que nos aproxima, a unidade do Espírito, como Paulo menciona aqui. Então, Deus deseja que nós, pessoas diferentes, com diferentes temperamentos e personalidades, sejamos um só no Senhor. Lendo com você 1 Coríntios capítulo 12, veja como Paulo também fala a respeito disso. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 14 ao verso 25. Ele diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só
corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Paulo nos dá um exemplo tão claro de como deve ser o nosso relacionamento, de como nós devemos encarar o nosso irmão, mostrando que a igreja é um corpo, cada membro desse corpo tem a sua importância, embora sejam diferentes, embora até uns sejam mais honrados do que outros, mas Deus compensa estas coisas, como Paulo diz aqui, para que todos permaneçam em igualdade. Então veja como Deus se preocupa com esta questão de igualdade, trazendo a todos a mesma importância, como ele diz aqui no verso 22. Veja só o que ele afirma em 1 Coríntios 12, 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Nenhum é dispensável, nenhum pode ser jogado fora. Então, esse deve ser o pensamento que está em nós em relação à nossa participação no corpo de Cristo. Mas veja que isso é bem diferente da participação em uma igreja. As pessoas, às vezes, confundem esses conceitos. O fato de eu participar de uma igreja não significa que eu participo do corpo de Cristo. A igreja é um lugar aberto que todos podem ter acesso. Então, eu posso frequentá-la durante anos, nem por isso pertencer ao corpo de Cristo. Posso ser um frequentador, posso ser um associado como de um clube, posso ter uma carteirinha, não é? Eu posso ter ali um grupo de amizades, mas isso não quer dizer que eu faço parte do corpo. E talvez muitas pessoas que frequentem uma igreja não tenham ideia de que, na verdade, deveriam ser parte de um corpo. A gente frequenta sem a menor responsabilidade entre um e outro. A gente frequenta querendo saber apenas o que Deus tem para nós, querendo saber apenas o que vamos ganhar nesse dia por ter vindo à igreja. Não há um sentimento de que há uma responsabilidade. Se eu venho, se eu não venho, se eu olho, se eu não olho, se eu falo, se eu não falo, há uma responsabilidade minha para com aquele outro que está perto de mim, que eu posso nem conhecer direito, mas se ele também faz parte do corpo, não é apenas um frequentador, há uma responsabilidade entre nós. Nenhum membro do seu corpo é dispensável, é? Tem algum que você queira dispensar? Vem cá que eu estou com um cutelo aqui, eu vou cortar. Hein? Tem algum? Quer tirar o apêndice? Até o apêndice, né, que não serve para ninguém, quer tirar, né? Só quando ele infecciona, não tem jeito, você vai lá. Mas todos são importantes. E a gente tem uma responsabilidade com o dedo mindinho. Você tem? Ou você corta as unhas de todos os outros, essa aqui você deixa aquele unha de trocador de ônibus. Já viu aquela, né, aquele dedo mindinho para tirar meleca e cera de ouvido? Não, né? Você corta todas as unhas direitinho, né? Você não deixa nenhuma delas, porque ele é pequenininho e você não deixa de lado. A responsabilidade entre nós deve ser também da mesma forma. O cuidado, mas esse cuidado só existirá se mudar a mentalidade do que eu sou e do que é a igreja. Igreja não é um clube, não é um lugar que eu frequento, não é um lugar que eu posso ir de vez em quando, mas eu sou parte da igreja. Na verdade, a Bíblia define a igreja como sendo nós. Não um prédio, não um nome, não um CNPJ, mas as pessoas compõem a igreja, não os tijolos, não é, irmãos? Então, eu preciso saber que unidade é um propósito de Deus, que unidade é possível, ela é uma ordem de Deus, como estamos vendo aqui, e ele traz na Bíblia vários mandamentos sobre isso. Mas eu, para obedecer, preciso primeiro me conscientizar de que eu sou parte disso. Senão fica um discurso que eu só vejo para os outros, mas eu não me incluo nele.
Eu só falo dos problemas da igreja, mas eu não reconheço que eu sou um deles. Já viu como está interessante agora o número de pessoas que falam mal da igreja, mas você não imagina que você é membro dela? Ora, você fala mal da igreja, mas se você não está nela, se você está nela, você é um dos culpados. Ah, a minha igreja é fria, é porque você é frio. Entende? Ah, a minha igreja é muito desunida, é porque você é desunido. É assim que funciona. Porque se nós queremos mudar alguma coisa, nós temos que ser diferentes. Eu ontem li no Facebook o relato de uma pessoa que eu fiquei pensando sobre aquilo. Ela disse muitas verdades ali. Ela disse: a igreja é uma coisa terrível. Eu já fui em muitas igrejas, já frequentei várias igrejas, e na igreja tem discussão, na igreja as pessoas passam umas para trás, passam as outras para trás, na igreja as pessoas são uma coisa, em casa são outra, e ela começou a falar um monte de coisa sobre a igreja, e depois ela disse: é por isso que eu também sou assim, ninguém tem nada com isso, mandou todo mundo para um monte de lugar. Foi assim que ela falou, entendeu? Aí você pensa um pouquinho nesse tipo de comportamento. Por quê? Parte do que ela disse é verdade. Você vê na igreja muitas coisas erradas acontecendo. Vê ou não vê? Muitos comportamentos inadequados acontecendo. Mas de quem é esse comportamento? É nosso. Se ela é assim, é porque nós somos assim. E por que nós somos assim? Porque não queremos obedecer ao que Deus manda. Porque se todo mundo obedecesse a Deus, ninguém seria assim. Nenhuma igreja seria assim. Quanto mais o tempo passa, mais a igreja tem se enfraquecido, exatamente por causa dessa falta de responsabilidade de membro. Há igrejas que não têm nem mais um cadastro de membros. É tanta gente que entra e sai que a gente não se dá nem o trabalho mais de cadastrar. Há muitas igrejas assim. Há igrejas que também nem querem ter membros, porque membros dão trabalho. Elas querem ter contribuintes. Não existe isso? Igrejas que não querem membros, elas querem contribuintes, pessoas que possam sustentar a igreja. Está sustentando, está bom. Se ela entrar, sair, não aborrecer ninguém, está ótimo, está maravilhoso, né? Então, incentiva-se esse sentimento de que eu não pertenço a um corpo, que eu pertenço a uma agremiação de pessoas, que eu entro ali, participo de alguma coisa, levo alguma coisa para casa, um sabonete ungido, um troço qualquer, exerço ali o meu sincretismo religioso e vou embora. Isso é muito bom para esse tipo de igreja. Não há nenhum compromisso entre ninguém, não há o sentimento, somos membros do corpo de Cristo. Não há um incentivo a esse sentimento. Então, por isso, cada vez mais a igreja fica de acordo com a descrição da menina que eu li lá no Facebook. Por quê? Em muitos lugares é assim que acontece. Você tem um monte de gente vestindo capas de cristão. A gente sai de casa, bota a capa, chega na igreja com a capa, mas é aquela coisa, não, tudo que está oculto vai ser descoberto, a própria Bíblia diz. Então, não dá para vestir a capa o tempo todo. Daqui a pouco, num relacionamento com outro, você vai mostrar quem você é de verdade. Aí você vai passar um irmão para trás, aí você vai enganar outro. E ela falava, tem gente na igreja que trai marido e mulher, e você vai ver isso mesmo, por causa desse descompromisso que nós temos com o que é igreja, com o que é corpo de Cristo, com o que é ser membro. Como é um lugar onde muita gente entra e frequenta, basta frequentar que eu já me considero um membro, não é? Eu já estou contribuindo de alguma forma, então eu me considero um membro, mas eu sou realmente um membro. Eu tenho um compromisso com Cristo, porque se o tenho com Ele, tenho com a sua igreja, tenho com o seu corpo. Se eu tenho um compromisso com o pastor, eu tenho que ter com os irmãos que estão comigo do meu lado. Ninguém pode ter um compromisso comigo e não ter com os outros. O nosso compromisso é mútuo. Então, o que está errado na igreja, muitas vezes hoje, é essa falta de sentimento de que eu pertenço a um corpo, de que eu faço parte disso. Não posso agir de maneira irresponsável. E todos nós temos que olhar para a Bíblia, para não viver mais como estamos vivendo, com máscaras, com capas, não é? E que hoje já não enganamos mais as pessoas. Pelo contrário, há alguns anos atrás, quando você dizia que era crente, que era evangélico, que era membro de uma igreja, as pessoas até tinham um certo respeito por você. Podiam não te considerar, podiam te ridicularizar,
mas elas respeitavam porque viam em você um comportamento diferente. Hoje não. Quando você diz que é crente, ela já segura a carteira dela. Não é o que acontece hoje, muitas vezes? Ela já fica de pé atrás, não é por causa da nossa igreja, mas é por causa de tantas igrejas e igrejas que temos por aí, vivendo um falso evangelho, motivando as pessoas a buscarem algo falso, e por isso elas se dizem sem de fato sê-lo. E isso adianta para alguma coisa, irmãos? E isso acrescenta alguma coisa? E aí a Bíblia chega para a gente, como hoje pela manhã, e nos fala de unidade, nos fala de sermos um, unidade do Espírito. Como é que eu vou ser um com alguém que não tem nada a ver comigo? Eu só posso ser um com alguém que é meu irmão em Cristo. Mas como na igreja o joio está crescendo tanto, começa a ficar difícil a unidade, começa a ficar difícil a aproximação entre as pessoas. Como disse Jesus, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que está aqui hoje fazendo essa profissão de fé é de fato alguém da fé. Meu microfone está ficando ruim? É isso? Trocar a bateria? Hã? Bom, está me ouvindo ainda? É ele, é a bateria, será? Bom, deixa, depois eu troco. Vamos pegar outra aqui que é... Bom, então, irmãos, o que acontece hoje? Como ser um com alguém que não é um com você? Como se aproximar de alguém que não tem a mesma fé que você? Então, a igreja cresce tanto que a qualidade dos seus membros fica diluída, porque, primeiro, não sabemos se é membro, se não é membro, ou é membro da igreja, mas não é membro do corpo, mas a palavra continua nos chamando para a unidade. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que hoje está na igreja e diz que é cristão, de fato é. Não é todo mundo com quem eu posso ter comunhão. Não é todo mundo. Infelizmente, temos que virar esse jogo. Temos que fazer o trigo virar maioria na igreja. Mas cada vez mais está ficando difícil. Cada vez mais o joio está predominando. Mas a orientação bíblica que Deus nos dá é nos aproximarmos e buscarmos a unidade, aonde? No Espírito, como foi dito por Paulo. Não é a unidade por motivos comuns. Se você vai numa torcida de futebol, tem uma unidade ali, né? Está todo mundo unido, gritando o nome do mesmo time. Mas não é dessa unidade que a Bíblia está falando. Está falando da unidade do Espírito. Não é da unidade porque estamos torcendo por um mesmo time. E às vezes até isso dá errado. Outro dia saiu no jornal e a torcida do Flamengo saiu no pau uma com a outra, irmão. Vocês viram isso? Saiu no pau. Apareceu na televisão. Até ali não há um consenso. Mas na igreja, a nossa unidade, ela é no Espírito. Dá para entender isso? Porque temos o Espírito Santo ou não temos? Quem é cristão tem o Espírito Santo, é templo do Espírito Santo, é o que a Bíblia diz. Então eu posso ter unidade com alguém que tem o mesmo Espírito que eu, não com outro, mas a esses eu preciso me unir. Mas o problema é que por causa dessa história da igreja que eu estou contando para você, cada vez mais a gente está desconfiado do outro. Cada vez mais a gente desconfia das intenções do outro. Porque será que ele é joio? Será que ele é trigo? Irmãos, nós que somos filhos de Deus, a Bíblia diz que nós sabemos reconhecer a voz do bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas e elas o conhecem também. Elas ouvem a sua voz, elas sabem quem é ele. O mesmo discernimento nós temos que ter para descobrir os nossos irmãos dentro da igreja, que sejam a maioria, e os que forem joio, que sejam evangelizados na igreja. Amém, irmãos? A gente está começando o tempo de precisar evangelizar dentro da igreja. A gente teve um tempo de evangelizar fora da igreja. Está chegando o tempo da gente evangelizar dentro da igreja, da gente repreender dentro da igreja.
Um comportamento inadequado tem que ser repreendido, tem que ser admoestado, mas, como diz a Bíblia, em amor. Entenda isso? Não em grosseria, porque isso só revela também que eu não sou o que penso que sou. Se repreendo alguém em grosseria, na verdade quem precisa ser repreendido sou eu. Dá para entender isso? A gente está chegando ao tempo de ter que evangelizar dentro da igreja, porque precisamos reconhecer os nossos irmãos, a quem devemos nos unir, a quem devemos amar, com quem devemos gastar tempo. Mas há uns que não adianta, não vale a pena gastar tempo. Como o Senhor mesmo disse, não atirem suas pérolas aos porcos. Mas eu e você precisamos identificar quem são os nossos irmãos e termos unidade do Espírito. Fazermos com que essa unidade seja prevalecente na igreja, que ela prevaleça entre nós, para que quando alguém olhar para a nossa igreja, não veja uma igreja perfeita, porque ela não existe, mas veja pelo menos uma maioria de gente boa, num ambiente em que eu tenha alegria de estar e confiança de criar os meus filhos e desenvolver a minha família. E isso, irmãos, é parte do que Deus quer nos falar essa manhã. Unidade, unidade, esforço, diligentemente, suportar um ao outro. Tem o menor, tem o maior, tem o mais fraco, tem o mais forte, tem o mais experiente, tem o menos experiente, mas tem também o joio. Não confunda o fraco com o joio. Entende isso? Não confunda aquele que está em formação com aquele que não é de fato convertido. Há uma diferença. E nós temos que ter o discernimento para nos relacionar bem na igreja. Evangelho, já disse várias vezes para você, é relacionamento, irmãos. Não adianta termos um relacionamento com Deus maravilhoso se não temos um relacionamento com os irmãos. A Bíblia mesma diz: como eu posso amar a Deus que não vejo e não consigo amar o irmão que está do meu lado, que eu vejo? É incoerente. Então Deus nos chama para obedecer. E a ordem de Deus, eu quero ler contigo João 15, 12. Leia comigo. João capítulo 15, versículo 12. Deus nos dá umas ordens aqui, irmãos. João 15, 12. O meu mandamento, é mandamento? É este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso é uma ordem, é um mandamento. 1 de Pedro 1, 22, vamos ver. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo número 1, versículo número 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente. Veja como Pedro nos fala sobre esse amor que devemos manifestar uns aos outros, mas antes ele diz: você purificou a sua alma. De que maneira a gente purifica a alma? Pedro diz aqui: pela obediência à verdade. Como é que se purifica uma alma, irmãos? Pela obediência à verdade. Em outros lugares, você faz uma corrente, você passa embaixo de alguma coisa e sai purificado do outro lado. Você entra nas águas do batismo, sai purificado. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Você é purificado pela obediência à verdade. Não adianta você vir aqui na frente, eu botar as mãos em cima de você, os pastores orarem: purifica esse irmão. Não funciona. Não é coisa que se transmite assim. Não é coisa que se faz com imposição de mãos. Purificação da alma é obediência à verdade. Quer ser purificado? Obedeça à verdade. Pastor, ora por mim, porque eu estou com um pensamento, eu estou com um vício, eu estou com... Não adianta eu orar por você. Obedeça à verdade e você vai ser purificado. Então, amados, a gente precisa encarar essa ordem, esse mandamento de se amar de verdade.
Primeiro, purificar a nossa alma pela obediência à verdade. Tudo passa por obediência, irmãos. Quando Paulo falou no texto que eu li aqui no início, diligentemente, essa palavra implica trabalho, de determinação, dá trabalho unidade, dá trabalho amar os outros. É muito mais simples não ter relacionamento com ninguém. É muito mais fácil entrar e sair e ir embora. Porque as pessoas dão trabalho. Pessoas decepcionam. Sim ou não? Existe alguém que nunca te decepcionou? Existe? Cuidado, que um dia vai. Pode crer que um dia vai. Mas se você só ama quem nunca te decepciona, é o teu amor que está errado. Está entendendo isso? Porque a Bíblia manda amar, independente de ser decepcionado ou não. Porque da mesma forma que nós somos decepcionados, nós decepcionamos. Há um dia que você não vai estar bem, há um dia que você vai ter uma reação, e alguém que achava você o máximo vai dizer, puxa, não sabia que aquele irmão era capaz de me falar daquele jeito. Não sabia que ele era capaz de me tratar assim. Um dia a gente vai decepcionar alguém, mas a ordem de Deus continua sendo amar. A ordem de Deus continua sendo nós nos dedicarmos a isso. E para que isso aconteça, tem que mudar dentro de nós algumas coisas. Romanos 14, 13, eu quero ler contigo um texto que fala muito sobre relacionamento, como a gente baseia esse relacionamento. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 13, ele diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Olha como Paulo fala a respeito desse tipo de julgamento que ele diz nós não devemos fazer. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tome o propósito de não pôr tropeço. Porque esse tipo de julgamento que ele menciona aqui é como um tropeço. É aquele julgamento inconsequente, aquele julgamento desprovido de qualquer razão. Veja, eu não compartilho da ideia de alguns que dizem que nós não devemos julgar nunca. Não é isso que a Bíblia ensina. Jesus apenas advertiu que com a mesma medida que você julgar, você será julgado. É impossível viver sem julgar. A própria Bíblia diz, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Então eu preciso fazer juízo. Julgar é fazer juízo, mas a minha medida tem que ser muito boa. O meu critério tem que ser muito justo, não é? Porque aquilo que eu condeno no outro, eu posso vir a fazer também. Mas isso não quer dizer para a gente fechar os olhos para todas as coisas erradas, mas diz que eu preciso ser cuidadoso, criterioso, porque às vezes com o meu julgamento eu ponho tropeço na vida do irmão. Não é isso que ele está dizendo aqui? Ao contrário, tome o propósito de não colocar tropeço ou escândalo no seu irmão. Às vezes os relacionamentos se complicam dentro da igreja porque nós fazemos tropeçar um ao outro. E aí, ao invés de fazermos o contrário, que deveria ser dar a mão um ao outro, levantar um ao outro, a gente bota o pé para ele cair. Sabe como é que é? Só para ver, está vendo? Caiu. Eu não disse? Eu falei, não valia nada, ela está lá, caído. Mas eu que botei o pé assim, entendeu? Eu pus tropeço no meu irmão, com um julgamento maligno, feito sem nenhum critério, sem nenhum componente do amor de Deus, simplesmente fizemos isso, nos precipitamos, e aí nos colocamos no lugar de Deus, ao julgar dessa maneira. Não é esse julgamento que eu devo fazer. Eu devo sim julgar todas as coisas e reter o que é bom. Se eu percebo um comportamento inadequado em alguém, eu posso julgar sim e falar com esse alguém em particular. Mas se eu julgo esse comportamento inadequado e falo para todo mundo, menos para esse alguém, isso não é um julgamento de Deus. Concorda com isso? Qual o nome disso? Fofoca. Olha ela aí, né? É isso que acontece. Então, o que eu preciso fazer? Usar o critério certo, usar a palavra de Deus, não colocar escândalo, não colocar tropeço, porque estamos juntos. Em Romanos 14, ainda no versículo 19,
Olha só o que Paulo vai dizer também. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros. Um edificando o outro. Edificar é uma construção, é construir, não é? Construir é botar para cima, é erguer. Edificar simboliza esse erguer e não o derrubar. E Paulo diz aqui que nós temos que seguir a paz na edificação de uns para com os outros, fazendo o outro crescer. Irmãos, a igreja tem que ser um lugar de crescimento. Amém? Todos nós, quando chegamos na fé, éramos como meninos, como crianças espirituais. O apóstolo Paulo mesmo diz, eu era menino, mas agora não faço mais as coisas de menino. Mas por quê? Aprendi, fui sendo ensinado. Nós precisamos nos edificar um ao outro, a ponto de que a gente vá ensinando um ao outro em amor, para que haja um crescimento, para que haja um amadurecimento, para que a igreja seja um lugar agradável. Não um lugar em que o primeiro erro seja punido com completa falta de senso, com completa falta de misericórdia, mas que seja um lugar de crescimento, em que o objetivo da correção seja o crescimento e não o derrubar. Mas quem faz isso? A igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Quem é que julga? Somos nós. Quem é que aponta? Somos nós. Quem é que ajuda? Também somos nós. Quem é que levanta? Também somos nós. Quem é que incentiva, estimula? Somos nós. Nós precisamos abraçar esse propósito. Romanos 16, ainda que estamos em Romanos, aproveita, veja o que diz Paulo aqui. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Veja como eles tinham um hábito, né, de se beijar. Ósculo é beijo. Os mais antigos conhecem a palavra, né? Os novos já não sabem mais onde está no dicionário. Ósculo santo, beijo santo. Beijo de amor, de carinho, de respeito, de reverência. Havia uma intimidade na igreja que homens e mulheres podiam se beijar limpamente, entende isso? Sem maldade, sem conotações sexuais. Esse nível de maturidade é um nível que nós temos que perseguir. Embora lá fora o bicho esteja solto, irmãos. Embora lá fora tudo de ruim está acontecendo, todos os valores estão destruídos, toda a sociedade está corrompida, mas a igreja precisa escapar disso. Essas coisas não podem entrar na igreja, não podem penetrar no nosso meio. Essa maldade em tudo não pode fazer parte da nossa vida. Nós temos que ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes, como diz a Bíblia. Temos que observar as coisas, mas não sair julgando precipitadamente. Nós fomos chamados para servir um ao outro, fomos chamados para viver em paz. Leia comigo Romanos 12:18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com quem? Com todos os homens. A paz depende de quem? De mim. Paulo está dizendo aqui, quando depender de você. E na maior parte dos casos, depende de mim. Na maior parte depende de mim, irmãos. Quando um não quer, dois não brigam. Já ouviu esse ditado por aí? Dependeu de mim. Então, tenha paz com todos os homens. Agora, existem casos em que você não fez nada, e a pessoa vem querendo te matar. Paciência, não é? Mas normalmente não é assim. Normalmente a paz não reina porque eu reajo, a paz não reina porque eu dou o que o outro quer, porque eu respondo da mesma moeda, eu pago no mesmo jeito. E aí a paz não se estabelece, mas Deus não diz que deve ser assim. A nossa vida deve ser buscar por isso. 1 de Pedro 5:5. Veja, tem vários versículos aqui, só para lembrar a palavra. E lembra que a obediência à palavra liberta a alma, purifica a alma. 1 de Pedro 5:5. Quero que você saia purificado daqui essa manhã. Amém? 1 de Pedro 5:5. Rogo igualmente aos jovens que sede submissos aos que são mais velhos. Outrossim no trato de uns com os outros, cingivos de
todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Veja como se baseia o nosso relacionamento no respeito, na humildade, não querendo ser mais, mas se humilhando um ao outro, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede graça. É assim que a gente tem paz, é assim que a gente busca a unidade do Espírito, não é no orgulho, mas é na humildade. Voltando lá em Efésios, capítulo 4, onde começamos a ler, olha outro efeito aqui fundamental para a nossa paz e para a nossa unidade. Efésios 4, agora no versículo 32, Paulo diz, Efésios capítulo 4, perdão, abri no lugar errado, peraí. Efésios capítulo número 4, versículo número 32. A palavra do Senhor diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, e o que mais? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo logo lembra, você foi perdoado em Cristo, agora perdoe ao outro. Dá para ter unidade sem perdão? Unidade não é uma mágica que a gente consegue quando está tudo bem, quando ninguém é mal com ninguém, quando ninguém decepciona, quando ninguém pisa no calo. Não, é mesmo que alguém decepcione, mesmo que alguém pise no calo, a recomendação é perdão. Perdão da mesma forma que você foi perdoado, porque gente erra. Gente erra? E crente erra? Ah, crente é gente? Tá crente que é gente, ou não, tá, é gente, não, tá, é crente, né? Crente também é gente. Vamos lançar essa campanha aqui, crente também é gente. Crente erra. Embora os nossos erros deveriam ser cada vez menores, concorda? Mas a gente também erra. E a gente vai decepcionar alguém, e a gente vai errar. Mas a gente precisa perdão quando erra, e precisa perdoar quando alguém erra com a gente, ou não? Ou tudo virou um motivo para eu bater no peito e dizer, eu sou perseguido de todo mundo. Não, a gente tem que perdoar, a gente tem que ser perdoado, e principalmente porque Deus nos perdoou. A gente precisa exercitar na igreja, irmãos, algo que a Bíblia diz que é maravilhoso. Está em Tiago, capítulo 5, verso 16. Inclusive, esse é praticamente o versículo-chave dos cursos que nós temos dado aqui na igreja da Universidade da Família, que nos falam, em resumo, o que diz esse versículo, Tiago 5,16. É a base dos cursos, Homem ao Máximo, Mulher Única, Poder do Potencial, todos os cursos do Edwin Louis Cole. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Para quê? Para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha que problema isso. Confessar os pecados uns aos outros. Quando acontece isso, oramos uns pelos outros e somos curados. O ambiente da igreja muitas vezes não proporciona que essa verdade, isso é uma verdade? Está na Bíblia, é verdade? Que essa verdade de Deus possa ser cumprida na nossa igreja, na nossa vida. Por quê? Ao contarmos um pecado para alguém, o que acontece? Toda a igreja fica sabendo. Ao invés de você fazer o que diz o versículo, orar um pelo outro, sem a condenação, sem dar palpite, sem dar testemunho, só orar, e aí haver cura, nós queremos inventar. Alguém conta o pecado para você, mas com isso eu tiro de letra. Você pecou porque você é um sem vergonha, porque eu não, isso aí comigo não pega. Mas o teu você não conta para ele, né? Os teus você não fala. No que você é forte, o teu irmão é fraco. E no que teu irmão é fraco, talvez você seja forte, ou vice-versa, e talvez não aconteça. Mas para isso que eu disse no início, eu preciso saber dos meus irmãos aqui na igreja. Os meus irmãos são aqueles que eu posso confiar, aqueles que eu posso contar até uma falha minha, e eu sei que eles não vão sair publicando no boletim da igreja. E eu sei que
não vai todo mundo ficar sabendo, mas que ele vai orar comigo, e eu vou orar com ele. E quando ele precisar, ele vai também me contar o seu problema, eu vou orar com ele, ele vai orar comigo, e nós seremos curados. Igreja tem que ser um ambiente de cura, não de doença, irmão. Igreja é um lugar de doentes, a gente diz. É verdade? Sim, porque os doentes é que vêm. Hoje pela manhã o pastor Manuel falou disso na consagração. O próprio Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, não veio buscar gente boa, veio buscar gente perdida. Então eu venho doente, mas eu preciso me curar, irmãos. Aqui é um ambiente de cura, não é um asilo de doente. Sabe aquele que você joga lá o doente que vai morrer assim? Não, é um hospital. É para chegar, ser curado e virar enfermeiro depois. Tá bom? Chegar, ser curado e depois ajudar os outros. Essa semana mandaram para mim um videozinho do gatinho. Já viu o vídeo do gatinho? Todo mundo espalha no Facebook. O vídeo do gatinho. Um gatinho preto. Tem gente que já não gosta, né, do gatinho preto. Coitado do gato, né? Essas superstições são terríveis. O gatinho foi acolhido numa clínica veterinária, quase morrendo. Quase no último. Ninguém acreditava que ele ia viver. A clínica cuidou do gatinho, curou o gatinho ficou uma benção, bonitinho. Ele nunca mais foi embora da clínica. Aí todos os animais que agora chegam na clínica e são operados, ficam lá em recuperação, o gatinho deita do lado deles e fica ronronando, até eles se curarem também. O gatinho lambe o outro que está sendo recuperado, seja cachorro, seja o que for, ele fica lá. Esse gatinho é crente, irmãos. Ele foi curado. E agora ele está ajudando a curar os outros. Agora ele está lá de enfermeiro na clínica. O enfermeiro naquela clínica veterinária é aquele gatinho. O enfermeiro é quem cuida dos enfermos. Tem enfermos aqui, mas a gente tem que cuidar dos enfermos. Ou você é do tipo do doutor assassino, mata logo os enfermos, que aí é melhor ficar todo mundo bom, né? A gente tem que cuidar dos enfermos. A gente precisa exercer esse ministério. Mas para isso a gente precisa encontrar os irmãos com quem a gente possa confessar os nossos pecados, orar uns pelos outros, sermos curados e não julgados e não condenados, sermos ajudados e não apedrejados. É isso que está faltando na igreja, para que a igreja seja realmente a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, que quando um dedo se machuca, a gente não decepa o dedo. Você decepa o dedo quando você machuca ele? Não, você cuida, né? Você só decepa em último caso, quando dá gangrena, vai matar o corpo, aí decepa um dedo. A igreja é a mesma coisa. A gente não expulsa ninguém. Só quando chega um cara tamanha absurdo que vai matar a igreja, aí tem que cortar ele. Não tem jeito. É a mesma analogia. Só gangrenado que você decepa. Machucado, você não decepa, você cuida. Você bota creme, band-aid, né? Você trata. E assim a gente tem que fazer. Veja Romanos 15, estou já terminando. Romanos capítulo 15, versículo 14. Paulo fala aqui algo muito importante também sobre isso, sobre essa cura, sobre esse cuidado de enfermeiro. Romanos 15, 14, ele diz assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de quê? Bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Veja, só há aptidão para admoestar. O que é admoestar? Chamar a atenção, né? Chamar a atenção do irmão. Irmão, não faz isso, olha só, é isso, isso assim. Só há essa aptidão se você estiver possuído de bondade e cheio de conhecimento. Se estiver possuído de coisa ruim, não pode admoestar ninguém. Como é que você vai dar conselho? Irmão, eu fico vendo gente que quer dar conselho para o outro, que ela não cumpre na vida dela. Como é que você vai querer ensinar para alguém algo que você mesmo não faz? Você vai querer aconselhar alguém que você que está precisando daquele conselho? Não dá. Quando você estiver possuído de bondade, quando você estiver cheio de conhecimento, aí Paulo diz, você está apto para admoestar alguém, para chamar a atenção de alguém. Até para isso a gente tem que se julgar. Será que eu estou apto? Eu posso ver uma pessoa errando, mas será que eu estou apto para chamar a atenção dela? Será que o que está me motivando é essa bondade dentro de mim?
Ou é essa vontade de ser mal, de aparecer, de ser isso e aquilo outro? Eu estou apto para fazer esse trabalho ou não estou? Se eu não estou, não faço. Não faça algo que você não foi habilitado para fazer. É tão ruim isso, né, irmãos? Você vai fazer uma coisa que você não está habilitado para fazer, vai ser uma porcaria. Fantástico estava mostrando uma série, né, das obras que os caras resolvem fazer em casa, já viu? Faz uma torneira que a água sai para cima, né, o ralo sai para o lado, porque você não está apto a fazer aquilo. Chama alguém que saiba. Não tenta fazer, não, porque só vai se dar mal, só vai piorar, o efeito vai ser ainda pior, irmãos. Veja o que Deus nos chama, 2 aos Coríntios 13, 11. 2 aos Coríntios, capítulo número 13, versículo número 11. 2 aos Coríntios 13, 11. Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, são as orientações que Paulo aqui nos dá. Nos aperfeiçoar mutuamente, termos um só parecer, nos consolar e viver em paz, que é o que Deus deseja para todos nós. E, amados, por fim, eu quero deixar o texto contigo de Gálatas 6:2. É um texto também muito importante para ficar na nossa memória. Em Gálatas 6:2, a Bíblia diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de quem? A lei de Cristo. A lei é ordem. Qual a ordem? Levar a carga uns dos outros. Eu ajudo a carregar a sua, alguém ajuda a carregar a minha, e cada um vai ajudando o outro na medida da necessidade de cada um. Isso é a igreja do Senhor. É isso que é bom na igreja do Senhor. Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos igreja dessa maneira, cumprir os mandamentos, fazer a vontade de Deus. Senão, vamos ficar com a visão daquela que eu vi no Facebook. A igreja é isso, a igreja é aquilo, as pessoas são isso, as pessoas são aquilo, e aqui dentro acontece cada coisa, e não sei o que, não sei o que lá. Não. Vamos fazer diferente. Amém, irmão? Comece levando a carga do seu irmão. Comece ajudando e não atrapalhando. Comece cooperando e não julgando, e amando, buscando paz. Depende de você, tenha paz, não é? Comece sendo curado para depois ajudar na cura dos outros. Não queira ajudar antes de estar curado, não. Não queira fazer alguma coisa antes de você estar são, irmãos. Primeiro cura, para depois ser enfermeiro. Amém? Que Deus nos abençoe, para que a igreja do Senhor, que somos nós, seja diferente. Nós vamos tomar a ceia essa manhã. E é um momento que a Bíblia diz de reflexão. Não é só na ceia, mas na ceia especialmente, a palavra de Deus diz: examine o homem a si mesmo, para depois participar. Para examinar, será que eu tenho vivido essa palavra? Será que eu tenho purificado a minha alma pela obediência da verdade? É a única forma de fazê-lo. Ore a Deus agora comigo. Coloque o teu coração diante do Senhor e peça que você seja um instrumento para promover a paz e a unidade no corpo de Cristo. Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã, por esse privilégio que o Senhor nos dá, de estarmos em tua casa ouvindo tua palavra e agora termos a ceia do Senhor diante de nós. Mas esse privilégio também traz grande responsabilidade. Como participar da ceia se eu não sou um com meu irmão? Como participar da ceia se eu não sou parte do corpo de Cristo? Se eu não entendo a responsabilidade que está inserida nesse ato? Senhor, fala conosco essa manhã. Como diz a Bíblia, examine-se o homem e assim participe. Que esse exame sirva para uma mudança, para uma transformação na nossa vida. Eu te peço, meu Deus, fala o coração de cada um, para que sejamos uma igreja melhor. Não melhor do que qualquer outra, mas melhor como corpo de Cristo.
um lugar de edificação, um lugar de paz e de amor, um lugar em que podemos ajudar e confiar uns nos outros. É a igreja que o Senhor planejou, e é essa igreja que queremos ser, na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Une a igreja, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Receba agora os elementos da ceia do Senhor, louve ao Senhor, examine o teu coração e participe com alegria. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Como estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Som. Glória a Deus.